Oi, gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui iniciando a maratona das feridas emocionais. Tenho certeza que vai ser muito especial. E hoje nós vamos falar sobre rejeição. A nossa primeira ferida emocional é rejeição. E eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Então, boa noite, pessoal. Oi, Jéssica. Oi, Viviane. Desculpa o atraso, gente. Tem uma atrasadinha de alguns minutinhos. Teve uns imprevistos, a gente acaba correndo aí com as coisas, né? Mas estamos aqui para iniciar essa maratona, né? Maratona das feridas emocionais, que eu falei muito para vocês. Então, boa noite a todos. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal tá entrando. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui agora, né, me conhecer. Então, eu sou a psicóloga Carla Cruz, eu atuo na área clínica, né, faço atendimento clínico há uns 4 anos, por aí, né, e aí eu tô aqui hoje para fazer essa live com vocês. Hoje eu trabalho com a abordagem da Gestalt terapia e faço atendimento online e presencial também, tá? Sou aqui do interior de São Paulo, para quem ainda não me conhece. E já aproveito para perguntar para vocês, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo certo por aí? Oi, Camila, reciprocidade, espelho... Amo Gestalt. Ai, que linda! Tá linda, obrigada! Ai, Gestalt é maravilhosa, né? Também sou apaixonada, modéstia à parte. E aí, gente, como vocês estão nessa noite de quarta-feira, né? Ai, gente, tanta coisa, né? Que às vezes a gente fica até meio perdidinha. Yara, olá! Muito boa noite. Gente, qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá? Do som, da internet, da imagem, como é que tá, vocês vão me avisando enquanto a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. E para quem tá entrando agora, mais uma vez, né, eu vou explicar para vocês que hoje eu estou iniciando a maratona das feridas emocionais, né? Então eu escolhi 5 feridas emocionais para estar aqui falando com vocês. E a cada live eu vou estar trazendo uma ferida emocional, tá? Então hoje nós damos início à nossa primeira live e o tema de hoje é rejeição. Vou colocar até aqui, que eu ainda não tinha colocado, o tema da live, né? Rejeição. Deixa eu fixar aqui. Então é isso, né, gente? Gente, vocês sabem que eu sou bem prática, eu não fico enrolando muito, né? Então, enquanto o pessoal aí vai entrando, eu vou conversando com vocês que já estão aqui comigo. E nós vamos dar início, então, a essa maratona falando sobre rejeição. E eu já pergunto, né? Quem nunca se sentiu rejeitado nessa vida, né, gente? Quem nunca passou por um momento, uma situação que teve aquele sentimentozinho de rejeição, tô me sentindo excluída, né? Não tô me sentindo rejeitada aqui por essa pessoa, nessa situação. É muito difícil quem nunca passou por isso. Todos nós passamos por esses momentos de situação. Então, de rejeição, né? Mas a questão principal não é nós passarmos por esses momentos de rejeição durante a vida, é o tanto que esse momento, tanto que a rejeição nos afeta. Esse que é o ponto. O tanto que a rejeição nos afeta, o tanto que isso nos fere e o tanto que a gente carrega isso ao longo da vida, né? Aí que tá o principal. Boa noite, gente que tá entrando agora. Eu já comecei aqui falando um pouquinho sobre rejeição. Hoje nós estamos iniciando a maratona das feridas emocionais. E como eu fiz na outra live, eu gostei bastante, o pessoal também, eu vou colocando aqui para vocês as imagens, para vocês... Opa!
Ai, gente, esses tripés, olha, tem hora que é difícil, né? Mas eu vou colocando aqui pra vocês as imagens, pra vocês irem acompanhando junto. Até quem quiser anotar, vai ser bem bacana. Que eu fiz algo bem legal pra vocês, deixa eu só achar aqui o primeiro. Gente, é tanta coisa, né? Aqui, aí, consegui. Vocês estão conseguindo ver? A hora que eu for colocando que tiver mais informação, eu dou uma paradinha nos comentários para vocês lerem tudo, mas por enquanto é só até aí, né? Então, como eu tava falando para vocês, quem que nunca sofreu uma situação de rejeição? Mas o que vale mesmo é o que tá escrito aí, ó. O sentimento de rejeição e não a rejeição em si. Então, às vezes você passa por uma situação e você se sente rejeitado, né? Às vezes a pessoa não teve nem a intenção de excluir você ou de te fazer sentir daquele jeito, mas você carrega esse sentimento de rejeição dentro de você, então você vê as situações como as pessoas te rejeitando. E o ponto principal é o tanto que você é afetado por isso, como eu estava falando. E aí, gente, o que acontece? Normalmente, não é uma regra, tá? Mas normalmente o sentimento de rejeição, ele se inicia lá na infância. Então, o primeiro contato que você tem com a rejeição é na infância através dos seus pais ou responsáveis. Eles têm alguma atitude, eles têm alguns hábitos, alguns comportamentos que fazem com que você se sinta rejeitado. E aí, o tanto que esse sentimento de rejeição ficou registrado em você é que vai fazer com que você carregue isso para a fase adulta ou não, entendem? Então, é lá na infância que você começa a ter contato com esse sentimento de rejeição. Por quê? Porque todos nós temos a necessidade de sermos aceitos, de termos contato com as pessoas, certo? E quando isso não acontece, quando você não se sente acolhido lá na infância, quando você se sente excluído, rejeitado pelas primeiras pessoas que você tem contato, que no caso são seus pais, seus responsáveis e seus irmãos, essa ferida pode ficar registrada dentro de você de uma forma muito negativa e muito prejudicial, né? Então, é aí que tudo começa. E o tanto que você vai ser afetado por isso é que você vai ter que aprender a lidar, se você vai carregar isso, né, ao longo da sua vida ou não, tá? Então, isso que é importante você ter noção na sua vida. E vou colocando outra aqui para vocês. Afinal de contas, o que é, né? Como que a gente pode definir? Qual que é o significado de rejeição? Ali, olha, repelir, afastar, não acolher, excluir. Então, uma pessoa que se sente rejeitada, ela tá passando por essas situações de não acolhimento, de exclusão, das pessoas se afastarem dela. E um ponto que eu acho importante vocês saberem é a diferença entre rejeitar e abandonar, né? Rejeitar e abandonar, normalmente a gente confunde, mas são coisas diferentes. Então, quando a pessoa rejeita, ela tá dizendo assim, eu não quero você, né? Eu não te quero, eu não quero você na minha vida, eu não estou te escolhendo. O sentimento de abandono tem mais a ver com eu não posso. Algo maior está me impedindo de ficar com você ou de fazer isso para você, né? Então existe uma diferencinha aí. E acho legal a gente ter essa consciência para saber de fato o que é rejeição, né? E, gente, vocês fiquem à vontade aí para ir comentando, para ir perguntando, tá? E aproveito para pedir para vocês enviarem essa live para as pessoas que ainda não estão assistindo. Clica ali na setinha embaixo, vai enviando para os amigos de vocês, tá? Porque esse é um tema bem bacana. E eu já pergunto, né? Alguém aí já se sentiu rejeitado? Vocês já se sentiram em alguma situação na vida, seja amorosa, seja em relação aos pais,
seja em relação às amigas, que também acontece bastante. Vocês lembram de alguma situação que já se sentiram rejeitadas? Escrevem aí pra mim que a gente vai trocando e compartilhando esse momento, tá? E aí, gente, o que acontece? A pessoa que se sente rejeitada, que ela tem dentro de si a ferida da rejeição, né? Eu já vou explicar uma diferença aqui. Se sentir rejeitado, como eu falei no começo, é comum. Em várias situações da nossa vida, a gente se sente rejeitado, tá? A questão é o tanto que isso te fere. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a ferida, a pessoa que tem a ferida da rejeição, que carrega isso dentro dela como uma dor mesmo, né? Então, a pessoa que tem essa ferida tem a tendência de fugir dos relacionamentos, de fugir de situações, porque ela quer se esconder, porque ela já foi muito ferida, então ela não quer se ferir de novo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra mim, pra vocês me verem melhor aí. Então, essa pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tende a fugir das pessoas, ela tende a fugir de relacionamentos, a não se envolver muito, a não se entregar muito nos relacionamentos, porque ela não quer se machucar de novo, ela não quer se ferir de novo, se sentindo rejeitada, né? E aí, como que ela se vê? Isso é bem interessante, se vocês forem se identificando, vocês vão contando aqui pra mim. Como que essa pessoa se vê? Olha só, eu vou até escrever, colocar aqui pra vocês. Quem quiser ir anotando também é bem bacana, né? Olha, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se vê dessa forma, ela se vê uma pessoa muito pequena, sabe aquela pessoa que você olha e a postura dela, o corpo dela já demonstra uma fragilidade, né? Uma pessoa pequena não no sentido físico somente, mas emocional, né? Então ela se vê pequena, ela se vê muito frágil, ela vê que ela não se encaixa nos lugares, que ela não se encaixa nas situações, né? É uma pessoa que se vê também inútil, muito solitário, uma pessoa que se vê apagado e que não vê o seu valor, né? Então, são as características e, na verdade, a forma que a pessoa que tem essa ferida da rejeição se vê. Então, é uma pessoa que ela não gosta muito de chamar atenção, ela não gosta de aparecer muito. Quando tá num grupo, numa roda, ela tem a tendência de ficar mais calado, de não chamar atenção para ela, porque ela se vê dessa forma, ela se vê muito frágil, muito inútil, né? Não tem nada de importante para falar, não tem nada de qualidade, ela não consegue enxergar as suas próprias qualidades. É uma pessoa que realmente para ela não tem valor. Então olha como isso é cruel, né? Olha como uma pessoa que carrega essa ferida da rejeição, como que é difícil para ela, chega mesmo até ser cruel, né? Não é fácil carregar isso dentro de si, porque todas as situações que ela vai vivenciando, que ela vai passando ao longo da vida, ela vai vendo rejeição, né? Nessas situações, então é complicado. Ela acha que incomoda, exatamente. Ela acha que incomoda. Por isso que ela fica calada, por isso que ela não se envolve, ela prefere muito ficar na dela. Então é uma pessoa que não ocupa espaço, que tenta sempre se camuflar e não chamar muita atenção mesmo, tá? Que acontece também? Uma pessoa que ela não vê valor na sua própria existência, né? E eu chamo a atenção para vocês aqui, para vocês verem a diferença entre uma pessoa que vou voltar para mim de novo, tá? Uma pessoa que é introvertida e uma pessoa que tem a ferida da rejeição, tá? Por quê? Porque uma pessoa que é introvertida, ela também tem essas características.
Ela não gosta muito de chamar atenção, ela gosta muito de ficar sozinha, é uma pessoa que não conversa muito, que é bem reservada, então que tem um pouco dessas características que eu citei. Mas a diferença é que uma pessoa introvertida, ela pode ser muito bem resolvida na vida, né? E ela reconhece os seus valores, suas qualidades. A pessoa que tem a ferida da rejeição, não, ela não reconhece seus valores, ela se acha inútil, ela não é bem resolvida, ela tá sozinha por um motivo, porque ela não quer se ferir e porque ela não acha, porque ela acha que não tem nada de bom para oferecer no mundo, né? Então, é importante a gente perceber a diferença de uma pessoa introvertida de uma pessoa que tem essa ferida da rejeição, tá bom? Outra coisa, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem a tendência de usar muito frases, por exemplo, eu não valho nada, eu realmente sou inútil, a minha mãe não vale nada, o meu pai é um zero à esquerda, o meu chefe disse que eu não faço nada direito. Então usa muito essas palavras, nada, inútil, inutilidade mesmo, zero à esquerda, tudo que remete a isso, sabe, a inferioridade, tem nas palavras dessa pessoa. Então, se você conhece alguém assim ou se você se identifica, essa pessoa usa muito esses tipos de frases, tá bom? A reciprocidade espelho tá falando aqui. Se você puder deixar seu nome, acho que é até mais fácil, né, eu ir conversando com você porque você está comentando. Ela falou assim, por vezes com a sensação de não querer existir, pois quando ela existe, ela sofre e sente dor. Sim, exatamente. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem uma dificuldade com a própria existência. Por quê, gente? É só a gente pensar, poxa, se eu não ofereço nada de bom ao mundo, se ninguém gosta de mim, se eu sou rejeitado o tempo todo, então, para que eu tô existindo? É isso que essa pessoa às vezes pensa, que passa pela cabeça dela, né? Então ela tem uma questão existencial, sim, envolvida. Só que aí, olha só a contradição. Ela tem essa questão existencial de achar que não merece existir, mas ao mesmo tempo ela quer ser reconhecida. Ela quer que as pessoas reconheçam que ela existe. Porque é uma dor muito grande você sentir isso. Então existe essa contradição. Lá no fundo, ela quer existir. Lá no fundo, ela quer que as pessoas reconheçam ela, né? Eduardo Sara falou, como incentivar alguém que tem ferida da rejeição? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas isso é algo bem importante, assim, a gente ter noção, a gente identificar quando a pessoa tem isso, ou nós mesmos temos isso, para poder mudar. E a maior coisa, a maior situação que você pode fazer por essa pessoa é você primeiro ajudar ela a aceitar isso. A partir do momento que ela aceita, ela vai entrar num processo de ressignificar a história dela. E aí ela vai procurar ajuda de um profissional, fazer terapia, ela vai começar a olhar para essa história de uma forma diferente e vai ver que nem todas as situações que ela vive hoje são situações de rejeição, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Quer ser vista, mas não aparecer. Isso mesmo, ela tá descrevendo tudo. Você podia estar aqui comigo nessa live, porque você tá sabendo tudo, hein? Muito bacana, muito obrigada pela sua participação. E aí, entrando já nisso que ela tá falando, que ela colocou aqui o comentário, quer ser vista, mas não aparecer. Então, existe essa contradição desse sentimento do existir. Então, para que eu existo, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas reconheçam que eu existo, essa pessoa tá o quê? O tempo todo querendo fazer as coisas perfeitamente. Tudo perfeito. Para quê? Para ser aceita. Né? Então não é fácil. Então tudo tem que sair perfeito, tudo tem que sair muito certinho. Ela quer fazer tudo perfeito para as pessoas reconhecerem o valor dela, para ela ser aceita e para ela mesma reconhecer o seu valor, né? Poxa, eu tenho valor, então eu preciso mostrar isso. Então é uma pessoa que quer o tempo todo fazer tudo perfeito, só que a perfeição não existe.
Então é difícil, por quê? Porque a pessoa se frustra o tempo todo, porque não existe perfeição. A gente nunca vai estar perfeito, né? A Elis falou: por vezes, numa fase muito ruim da minha vida, não me sentia bem em nenhum grupo social. Pois é, foi o que a gente comentou, de não se sentir parte de nada, né? De não se sentir aceita, de não se sentir pertencente a lugar algum, tá? Eu adoraria. Ai, já já vou te chamar então, né? Que bacana, acho muito legal essa troca. Já já eu te chamo, vou só dar uma continuidade aqui. Então, eu falei um pouquinho de como a pessoa se vê. Agora eu vou colocar aqui para vocês as características. Eu acho que eu não sei tirar os comentários, não sei se vocês vão conseguir ler tudo, que tá pegando aqui um pouco, mas eu vou lendo junto com vocês. Então, quais são as características de uma pessoa que tem a ferida emocional da rejeição? Ela procura constantemente o amor do genitor. Lembra que eu falei para vocês que normalmente, na maioria das vezes, a pessoa que se sente rejeitada, ela vem dessa rejeição lá da infância, porque ela teve esse sentimento de rejeição pelo pai, pela mãe ou pelos responsáveis. Então isso fica dentro dela registrado e ela vai estar o tempo todo procurando, né, buscando o amor do pai ou da mãe, né, ou do responsável. Então, assim, ela fica o tempo todo procurando isso. Quando ela não encontra, ela vai levando para outras relações. E aí, na fase adulta, ela vai procurando esse sentimento de amor de uma amiga, de um namorado ou uma namorada, de outras relações. Então ela vai jogando e aí fica até muito pesado para essa relação. Por quê? Porque a pessoa, ela coloca uma carga em cima da pessoa, como se a pessoa tivesse que dar para ela esse amor, sabe? E aí fica muito pesado, né? Então ela procura incessantemente esse amor. E aí também, quando ela não encontra, o que acontece? Ela acaba sendo inclinada ao ódio. A pessoa que se sente rejeitada, ela tem essa dualidade entre amor e ódio. Amor e ódio. Por quê? Porque ela ama a pessoa, ela ama o outro, mas quando ela não recebe esse amor de volta, ela se sente rejeitada, ela odeia. Só que esse sentimento de ódio é muito duro, é muito difícil você reconhecer que você odeia alguém, não é? Imagina aí, eu odeio alguém, é ruim falar isso, é desagradável e socialmente falando não é muito bem aceito. Então, essa pessoa tem a tendência a esconder isso, né? E aí isso traz ainda mais dificuldade na vida dela, fica ainda mais pesado porque ela esconde esse ódio, porque não é aceito que ela odeie alguém, né? Ainda mais o pai ou a mãe. Então, ela fica nessa dualidade entre amor e ódio, tá? Aí, outra característica se desvaloriza, como eu já expliquei várias vezes, essa pessoa se desvaloriza muito porque não enxerga nenhuma das suas qualidades, acha que não faz nada de bom, que não tem nada de bom. E aí, ela se compara frequentemente, tá sempre se comparando e se colocando para baixo, as outras pessoas são sempre melhores, o outro faz tudo melhor que ela não, né? Outra característica, tem dificuldade para emitir sua opinião, então foi o que eu falei um pouco lá no começo também. A pessoa que se sente rejeitada, ela não se põe no grupo ou até numa conversa individual, ela tem dificuldade de falar, olha, eu acho isso, a minha opinião é essa, ela tem dificuldade, por quê? Porque ela tem medo, né, da opinião dela não ser bem aceita, não ser reconhecida, das pessoas criticarem, né? Também procura a perfeição, que foi algo que eu falei aqui já para vocês, ela tá sempre procurando perfeição para quê? Para se sentir aceita e tem muitos medos. Quais medos são esses? É o medo da crítica, medo de julgamento, medo das pessoas não gostarem dela, não aceitarem ela e principalmente medo de ser rejeitada de novo. Esse é o principal medo de uma pessoa que sofre da ferida da rejeição.
de ser rejeitada novamente, tá? E vocês estão acompanhando aí? Tá tudo certo? Vão falando aí pra mim, hein? Então, às vezes eu falei isso na outra live, às vezes eu tenho a impressão que eu falo rápido demais, então vocês vão me atualizando aí pra eu saber como é que tá bom? Agora, gente, eu vou falar algo bem bacana pra vocês, que pouca gente fala, mas que eu acho muito interessante vocês terem conhecimento disso, que é o que a ferida da rejeição pode causar no nosso corpo físico. Opa, coloquei errado. Doenças, vocês sabiam, né, que muitas das doenças têm fundo emocional. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas doenças que podem ser desenvolvidas por pessoas que têm ferida da rejeição. Diarreia, câncer, problemas respiratórios, alergia, vômito, hipoglicemia ou diabetes e depressão. A diarreia e o vômito, eles estão muito ligados ao que? Você está expelindo, né? Tá jogando fora algo do seu corpo. Então, é a mesma ligação que tem com a rejeição. Alguém tá te rejeitando, tá te jogando fora, né? Tá te excluindo. Então, tem esse sentido de cunho emocional, a diarreia e o vômito. A alergia também vai nesse sentido de pensamento, porque você tem uma alergia de algo que o seu corpo rejeita, né? Então, por exemplo, você tem alergia de animal, de pelo de animal. Então, se você tá perto de um gato, de um cachorro, o seu corpo está repelindo aquilo. Então, é a mesma coisa da rejeição. As pessoas estão te eliminando, te repelindo, né? Não tá te aceitando. O seu corpo não aceita a alergia. Não aceita daquilo que você tem alergia. Então, começa a surgir as feridas, você tem espirra muito, enfim. O que também é ligado com problemas respiratórios, né? Você tem a alergia daquilo e tem problema respiratório, né? O câncer, gente, eu acho que muita gente sabe que câncer tá ligado com rancor e ódio. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela pode ser que alimente o rancor e ódio, como eu falei para vocês, de quem fez ela se sentir rejeitada. E como esse rancor e esse ódio não é trabalhado, o que ela faz? Ela fica guardando isso dentro do corpo dela e ela pode sim desenvolver o câncer, tá? Então, o câncer tem ligação de fundo emocional com rancor, com ódio, tá? A hipoglicemia ou diabetes está ligado com o fato da pessoa acabar descontando muito em doce, muito em açúcar, essa rejeição, para ela se sentir melhor. Então, ela consome muito açúcar, tá? Então, pode desenvolver isso. E a depressão, que está totalmente ligado, por quê? Como eu já falei várias vezes, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela se sente inútil, ela se sente fraca, ela sente que não serve para nada, que não merece nada, que não pertence a nada. Então, é muito fácil de desenvolver depressão, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Está tudo ok, Carla, você está falando de forma bem nítida. Obrigada. Maravilhosa, sim, está sendo bem esclarecedor. Evitam tanto contato que o corpo pede, sim, porque nós, seres humanos, temos a necessidade de contato, a gente não vive sozinho, a gente precisa da relação com o outro, né? E quando você se sente rejeitado, você se afasta, né, das relações. Então, acontece isso mesmo que você falou. Sim, pode até gerar um câncer. Quantos desequilíbrios, Elis? Muitos desequilíbrios. Acredito muito nisso. Nosso corpo é todo ligado. Quando estamos mal emocionalmente, o corpo começa a dar sinais. Exatamente. Na Gestalt terapia, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala que nós somos totalidade. Então, ou seja, o nosso corpo, mente, espírito, alma, tá tudo ligado. Não tem como separar. Então, um afeta o outro, né?
Sim, Elis, daí a importância da terapia e de buscar ajuda. Exatamente. Então, vocês veem como é sério, muitas vezes a gente não tem noção disso. Então, eu espero que essa live esteja ensinando e ajudando muito vocês a reconhecerem e até mesmo ajudar outras pessoas. Às vezes você reconhece isso em alguém e você quer ajudar de alguma forma e não sabe como, né? E aí, isso pode ajudar vocês. Também outra característica que eu não falei, mas uma pessoa que tem a ferida da rejeição, se vocês identificarem, é uma pessoa, deixa eu voltar aqui pra mim, é uma pessoa que ela se sente rejeitada em tudo, gente. Então, se você não responde um WhatsApp logo, se você demora para responder, se você não chamou ela para sair ou para ir em algum lugar, se você esqueceu de algo em relação a ela, não sei, alguma coisa que vocês tinham marcado, né? Não é esporadicamente, é frequentemente. A pessoa se sente rejeitada em todas ou quase todas as situações desse tipo, e daí ela vai lá brigar com você. Ah, porque você não me responde? Ou às vezes ela nem briga assim, mas você percebe que ela não tá legal com você, que ela tá muito chateada por conta disso. Então, se você identifica e tá lembrando de alguém aí que tem essas reações, possivelmente ela tem, né, tá ligado com essa ferida de se sentir rejeitada, porque ela tá cobrando de você atenção. Ela precisa de atenção, ela tá ferida, né? Então, se você não responde o WhatsApp, se você não chama pra sair, se você esquece de um compromisso com ela, se você tá com outra amiga, ela sente ciúmes, né? Então, é por esse caminho aí. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui pra vocês, né? O mais importante, né? Então, agora a gente já entra no assunto do que fazer com isso. Então, qual que é a cura, então, para isso, Carla? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, para me ajudar, se você está se identificando? Então, aqui, ó. Eu coloquei como cura, né? Mas é uma forma de cuidado. O que seria? O que eu faço se eu sinto essa ferida ou se eu conheço alguém que tem? Primeiro, reconhecer e aceitar que tem isso. É o primeiro passo. A gente precisa reconhecer que a nossa ferida emocional interna é a rejeição, que eu fui rejeitada lá na infância, eu fui rejeitada por alguém, isso ficou registrado em mim, tá? Aí, a segunda coisa é assumir a raiva ou o ódio que eu falei por aquele que te fez sentir assim. Lembra que eu falei que se essa raiva, esse ódio, esse rancor ficar guardado, você tá só acumulando coisa ruim dentro de você e não faz bem. Então, a segunda coisa é assumir isso. E aí você vai assumir para você mesmo e assumir para alguém, né? Para poder te ajudar nesse processo de perdão, tá? Terceiro, enxergar além da dor. Então, o que isso significa? A pessoa, ela só vê rejeição em tudo. Então, eu não chamei ela para almoçar comigo, ela se sentiu rejeitada. Eu não respondi ela logo no WhatsApp, igual eu falei, ela se sentiu rejeitada. Todas as situações, por menores que seja, ela se sente rejeitada, né? Então, quando ela vai ressignificando isso e dando um novo sentido para essa rejeição, ela vai vendo além da dor. E ela vai entendendo que as pessoas têm o poder de escolha, têm a liberdade de escolha. Assim como ela pode escolher estar com alguém hoje e com outra pessoa amanhã e com outra amiga no outro dia, as pessoas também podem escolher estar com ela hoje e amanhã com outra amiga. As pessoas podem escolher não querer namorar ela nesse momento, né? Tudo se torna rejeição para ela. Quando ela ressignifica, ela entende a liberdade do outro, ela entende que cada um tem o poder de escolha, né? Assim como ela também tem. E ela não fica cobrando do outro um relacionamento, um afeto, né? Então ela vai enxergar além dessa dor e vai ressignificar essa história, ressignificar o sentido da rejeição na vida dela. E a outra coisa é encontrar as suas potencialidades e desenvolver a autoestima. Então, ela precisa reconhecer o que ela tem de bom, quais são as qualidades, quais são as potências dessa pessoa, né? O que ela tem de bom, essa autoestima tem que ser trabalhada, tem que ser fortalecida.
para ela começar a perceber que ela não precisa do outro o tempo todo dando atenção, que ela não precisa do outro o tempo todo ali com ela. E aí tudo isso, gente, a gente faz na terapia. É muito difícil uma pessoa que sente essa ferida conseguir sozinho. É impossível? Não, nada nessa vida é impossível. Mas é muito difícil. Então é muito importante que faça terapia para poder trabalhar tudo isso, né? E aí é um processo longo, é um processo muito importante. Então, para a pessoa que me perguntou o que eu faço, né, para ajudar alguém, o primeiro passo é você ajudar essa pessoa a reconhecer isso. Reconhecer tudo isso que eu falei, reconhecer que ela se sente assim, reconhecer a raiva que ela tem, reconhecer a história dela, de onde isso surgiu, né? Mas é muito importante que isso seja feito em terapia, então que você ajude ela a procurar um profissional, né? E estar ali do lado dela, motivando, ajudando na autoestima dela, né? E eu queria aproveitar, já que surgiu essa oportunidade de chamar aqui a Reciprocidade Espelho, que eu ainda não sei o nome dela. Eu não sei chamar. Se aparecer aí pra você, me faz um convite aqui pra gente conversar um pouquinho. Eu acho que eu não sei fazer isso, gente. Ah, sei sim, aqui ó, vou enviar. Enviar solicitação, vamos ver. Terapia é vida, é um luzeiro que se abre em nossa vida. Se conhecer, se fortalecer dela mesmo. É isso, né? Então, deixa eu sair daqui, né? Eu não sei como você tá aí, né? Se tá preparado ou não, mas a gente conversou dela participar, eu fiz o convite. Se der certo, você entra e conversa aqui um pouquinho comigo. Ai, aí, acho que deu. Entrou, eu tô tentando. A gente- Oi! Oi, Tudo bem? olá, tudo Muito ótimo. prazer. Tomei um Você susto. Você gostaria de acrescentar alguma coisa pra gente nessa live sobre rejeição? Pode ficar à vontade. Primeiro agradecer, porque não estava esperando, tomei um susto. Tô em casa, meio, né, de casinha mesmo. Amei quando Imagina. apareceu a sua live. E o que eu sempre trabalho com os pacientes é esse estado, essa sensação de chegar no ambiente e o outro já não gostar de mim. Eu sempre pergunto, Uhum. o porquê disso? Qual é a sensação? Eu chego, as pessoas já não gostam de mim. Isso não é real. Isso é elaborado, é criado por conta dessa dor existencial mesmo, né? E Sim. como você falou, é reconhecer, primeiro passo, eles têm que entender como eles funcionam. Vamos reconhecer. Porque senão é a mãe, como você falou, é o pai, é o ambiente, nunca é você. Isso mesmo. E eu acho muito bacana isso que você falou, de algo, de ser algo criado, porque a pessoa precisa entender a diferença de quando ela está criando algo ou quando realmente alguém não quer ela, alguém não quer a presença dela, não quer a amizade dela ou o amor dela. E aí, gente, quando a pessoa tá bem resolvida com ela mesma, ela aceita isso. Ela fala: bom, então tá, se você não quer, eu te dou a liberdade de não querer, de não me querer e eu vou viver minha vida e você a sua. E Agora, tá quando tudo ela bem. cria isso, ela fica criando situações chatas e complicadas nas relações que acabam até dificultando, né? E não se enxerga, né? Tá tão na dor, tá tão naquela sensação de que, ó céus, ó vida, vira um comportamento aprendido. Ela perde a possibilidade de entender quem realmente quer. Ou como você falou, só porque não chamou para almoçar, é porque me Uhum. odeia, porque não gosta de mim. E infelizmente, a longo prazo, gera um câncer. Isso é muito triste. Isso. É. E é isso mesmo. Aí, a longo prazo, isso vai se tornando real mesmo, porque a pessoa vai cansando, né? Aí, o tempo todo, ai, você não me chamou, o tempo todo você não me respondeu. As pessoas acabam cansando, né? Então, Fica maçante. acontece isso. É. Então, por isso que é muito importante, gente, fazer terapia. Pelo que eu percebi, você é da comportamental? Não, Não! Você não, trabalha eu com qual trabalho com. abordagem? Eu sempre brinco que eu trabalho com pessoas. Quem sentar na minha Uhum. frente, a gente entende o funcionamento dela e eu vou. Eu amo a Gestalt. Foi minha paixão de cara. Ai, Minha professora tomou meu coração, mas eu entendo que cada um funciona de um jeito. Então, se eu tentar trabalhar com alguém aqui agora, desculpa, é o dom.
Foi Não, bom. imagina. É o bebê. Eu tentar trabalhar com alguém, esse aqui agora, e não conversar com ele, não funcionar, não fazer sentido, não flui. Então, eu Sim. trabalho com a gestalterapia, eu trabalho com a comportamental, eu trabalho com pessoas. Porque a pessoa vier e fizer sentido, tá tudo bem. Uhum, entendi. Tá ótimo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, muito Não. obrigada. Gostei muito de Imagina, participar. Foi muito imagina, eu bom. agradeço a sua participação, achei legal, o máximo, assim, foi a primeira vez que eu fiz isso e foi muito bacana. Eu que Eu agradeço. vou, Gostei eu muito. vou voltar aqui. Eu não sei, na verdade, como que você sai, então, se você souber. Deixa eu tentar. Peraí. Tá. Beijo, Carla. Amei muito, muito. Beijo. Obrigada. Peraí. Eu também não sei sair disso, gente. Como é que Ah, faz isso? então fica aí depois eu já vou me despedir mesmo. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, para falar? Acho que eu consegui. Ah, ela conseguiu sair. Mas, gente, era isso. E só para encerrar, né, antes de encerrar, eu queria dizer assim, que a pessoa que tem essa ferida emocional, ela ainda não descobriu as potencialidades dela, mas ela é uma pessoa que tem muita habilidade, sabe? Que ela trabalha muito bem, é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa que ela é muito eficiente, só que ela não descobriu isso. Então, ela tem muitas qualidades e muitas potencialidades. Então, é muito válido ela olhar para esse lado, para tudo que ela tem de bom, tá? Eu espero muito que essa live tenha ajudado vocês, tenha ensinado muita coisa, e que tenha sido gostosa, né, de conversar. Agradeço muito a participação de todos e já queria falar que na segunda-feira nós vamos ter a segunda live, né? Lembrando que aqui é a Maratona das Feridas Emocionais, então hoje foi sobre rejeição. A segunda live eu vou falar sobre injustiça e vai ser na segunda-feira no mesmo horário, às 19h19, tá? Então eu aguardo vocês na próxima live. Agradeço mais uma vez quem esteve aqui e eu vou ver se eu deixo salvo e peço para vocês compartilharem com todo mundo. Ah, gente, eu vou pedir para vocês tirarem um print, né? Eu vou pedir para vocês tirarem um print. Espero eu fazer uma pose, hein? Porque daí vocês compartilham no stories de vocês para ajudar a divulgar as pessoas estarem aqui nas próximas lives dessa maratona, tá? Eu vou fazer uma pose, gente. Tira aí. Foi? Eu conto muito com a ajuda de vocês, porque eu quero muito continuar ajudando as pessoas a se conhecerem, a reconhecerem o seu sofrimento para poder tratar e terem uma vida muito mais saudável e leve, né? Então, peço aí para vocês tirarem esse print, divulgar essa live, me marcar lá, para as pessoas estarem na próxima também. Muito obrigada. Deixa eu só terminar aqui lendo os comentários. Eu super aprendi com essa live. Carla, foi um momento muito precioso. Foi maravilhoso, um momento de grande aprendizado. Vamos maratonar. Isso, vamos maratonar. Curti, hein? Obrigada, viu, gente? Um beijo e até segunda-feira, hein, na próxima live.